Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. O sol se punha no horizonte, lançando uma luz dourada sobre o arranha-céu de vidro e aço que abrigava a sede do Império Tecnológico de Alexandre Cassi. Este edifício, símbolo de poder e sucesso, era o resultado de anos de trabalho árduo. Alexandre, um empresário negro, havia fundado sua empresa do zero, construindo um império respeitado e admirado em todo o mundo. Ele era um modelo de sucesso, um líder carismático e um pioneiro no setor. Mas, apesar de todos os seus sucessos e posição de poder, Alexander sentia-se desconfortável. Sentia que havia perdido uma conexão genuína com as pessoas que o ajudavam a administrar seus negócios. Os membros de sua equipe pareciam admirá-lo de longe, mas a distância foi aumentando com o tempo. Ele não sabia mais o que seus funcionários pensavam dele, ou como as decisões tomadas em seus luxuosos escritórios afetavam os trabalhadores que ele mal via. Certa noite, quando a empresa entrava em uma fase de grande transformação, ele teve uma ideia. Se disfarçaria de zelador e passaria um dia observando seus funcionários sem que eles soubessem quem ele era. O zelador, muitas vezes uma figura invisível na hierarquia da empresa, seria para ele a personificação perfeita do anonimato. Ele tinha uma ideia, mas queria confirmar suas suspeitas. Alexander foi a uma loja de fantasias e, com um cuidado surpreendente, escolheu uma roupa de concierge. Ele havia optado por um uniforme simples, mas que exalava um certo luxo discreto, com boné e luvas impecavelmente brancas. Olhou-se no espelho e sentiu-se estranhamente animado, como se estivesse prestes a entrar em outro mundo, longe da fama e dos olhares de admiração. Na manhã seguinte, ele apareceu na recepção do prédio sem que ninguém o reconhecesse. Infiltrou-se nos bastidores do seu próprio império, pronto para descobrir a verdade. Como zelador, Alexandre se viu imerso nos bastidores da empresa, onde os funcionários trabalhavam arduamente nas sombras do imponente prédio. Cada andar era um fervilhar de atividade onde os trabalhadores operavam sem serem vistos por aqueles que tomavam as decisões no topo. Era um mundo de rotina e gestos invisíveis, onde faxineiros e recepcionistas eram frequentemente os primeiros a chegar e os últimos a sair, mas sua presença parecia passar despercebida pela gerência. Observando o fluxo diário, Alexandre notou como funcionários de níveis mais baixos, como faxineiros e recepcionistas, interagiam entre si. Havia uma espécie de respeito silencioso, uma camaradagem que fomentava a solidariedade nesse microcosmo. No entanto, ele logo percebeu que essa solidariedade não se refletia em suas interações com a gerência. Esses funcionários não eram apenas ignorados, também eram tratados com uma distância gélida, como se estivessem ali apenas para cumprir uma função, sem consideração por sua individualidade ou dignidade. Certa manhã, enquanto limpava discretamente os corredores do prédio, ele percebeu a atmosfera na área reservada aos funcionários de serviço. Ali, os funcionários da manutenção se cruzavam em respeitoso silêncio, mas cada um parecia perfeitamente ciente da distância entre sua realidade e a da gerência. Raramente conversavam informalmente no prédio principal, e suas interações eram marcadas pela cautela. Risos eram raros, assim como conversas pessoais. Era como se o medo de incomodar ou de ser notado fosse onipresente, um sentimento que Alexandre nunca havia realmente percebido antes, preso à sua própria posição privilegiada. Na hora do almoço, na sala de serviço, Alexander sentou-se discretamente, como fizera o dia todo. Escondeu-se num canto da sala, bem ao lado de um pequeno grupo. Lá, ouviu uma conversa que, embora aparentemente banal à primeira vista, o abalou profundamente. Um jovem segurança chamado Marco estava reclamando com Denise, uma faxineira que trabalhava na empresa há mais de 15 anos. O tom de Marco era repleto de frustração, decepção e resignação. Sabe, Denise, os chefes nem sabem que existimos, disse ele com um suspiro, raspando o prato distraidamente. Eles passam por nós todos os dias e nem olham para nós. No entanto, se não estivéssemos aqui, tudo desmoronaria. O silêncio que se seguiu a essas palavras pairou pesado no ar. Denise, com o olhar cansado, mas sábio, assentiu lentamente. Sim, Marco, você sabe, nós fazemos tudo isso e, no fim das contas, ninguém diz obrigada. Mas, ei, continuamos fazendo nosso trabalho. O que você quer que a gente faça? Ela respondeu com uma voz calma, mas marcada pela resignação de quem já viu tantos anos de desprezo.
Alexandre sentiu um nó na garganta. As palavras ressoaram como um gongo. A empresa que ele havia construído, que ele considerava uma família, era para eles nada mais do que um lugar ao qual se apegaram por necessidade. O trabalho não era uma vocação, mas uma obrigação. Sentiam-se invisíveis, ignorados por aqueles que deveriam reconhecer seus esforços. A imagem que Alexandre tinha da sua empresa como um lugar onde inovação, sucesso e trabalho em equipe se misturavam harmoniosamente ruiu repentinamente. Esses funcionários, que ele sempre considerará periféricos, mas necessários, estavam em uma situação que ele jamais imaginara. Não apenas invisíveis para a gerência, mas também considerados intercambiáveis, como meras peças de uma máquina. Com o passar do tempo, Alexander se intrometeu cada vez mais nos recessos do prédio. Ainda disfarçado de zelador, permitiu-se observar, ouvir e coletar informações com uma discrição cada vez mais sutil. Foi na sala da diretoria executiva que ele testemunhou a realidade por trás das portas fechadas do poder. Os líderes da empresa, aqueles que ele considerava seus colegas, estavam em meio à discussão de um ambicioso projeto de expansão. Mas o que o chocou profundamente não foi a estratégia em si, mas a maneira como abordaram a questão dos funcionários. A conversa rapidamente mudou para a necessidade de simplificar certos cargos para maximizar os lucros. Um funcionário antigo, que trabalhava na empresa há mais de 10 anos, foi mencionado de forma desdenhosa. Este cargo se tornou redundante, declarou friamente um dos diretores. Precisamos reduzir a folha de pagamento. Ela está lá há muito tempo e não impulsiona mais a empresa. Outro acrescentou, com um sorriso frio, ela é um fardo desnecessário. O desprezo em suas vozes não deixava espaço para ambiguidade. Os funcionários não eram mais apenas números em uma planilha de gestão. Não eram mais indivíduos com vidas, histórias e desafios. Eram custos a serem cortados, recursos a serem otimizados, peças intercambiáveis em uma máquina grande demais para se importar com o sofrimento humano. Alexandre, parado num canto da sala, sentiu o coração afundar. O que ouvia não era uma gestão empresarial pragmática, mas uma gestão desumanizada, onde a humanidade era sacrificada em nome da eficiência. O que vira e ouvirá durante aquelas poucas horas o perturbara profundamente. Recuou para um canto do salão para se recompor. Sua mente estava a mil. A empresa, que sempre vira como modelo de sucesso, não passava de uma enorme máquina, na qual os funcionários eram explorados e invisibilizados para o conforto dos que estavam no topo. A ilusão que ele havia construído de respeito mútuo, igualdade de oportunidades e reconhecimento do esforço estava se desintegrando diante de seus olhos. A raiva se misturou à vergonha. Como ele pôde ignorar essa realidade? Como CEO, ele jamais imaginara que aqueles que trabalhavam mais arduamente em sua empresa, aqueles que mantinham as coisas funcionando, fossem os mais desprezados. Ele havia tomado decisões em nome dela, sem nunca compreender plenamente o impacto que elas tinham sobre as pessoas que, em última análise, eram a alma da empresa. Alexandre agora sabia que seu papel como líder não se limitava a gerenciar números e gerar lucros. Ele tinha uma responsabilidade muito maior: humanizar sua empresa, colocar os funcionários de volta no centro de suas preocupações e reconstruir o relacionamento de respeito mútuo que ele havia deixado deteriorar. E começaria agora mesmo. No final do dia, enquanto Alexandre caminhava em direção à saída do prédio, avistou um homem limpando discretamente os banheiros. Era um funcionário da limpeza, um rosto familiar, mas ainda invisível para a maioria. Trabalhava lá havia anos, mas nunca fora reconhecido, ou mesmo notado, pela gerência. Para Alexandre, eram daqueles rostos anônimos que mantinham a máquina funcionando sem nunca aparecer em comemorações ou avaliações. Parou por alguns segundos, observou em silêncio. Então, movido por um impulso que não havia previsto, caminhou em sua direção. Olá, disse ele, lembrando-se instintivamente de seu papel como concierge. O homem ergueu os olhos e, surpreso, ofereceu-lhe um sorriso tímido. Suas mãos estavam cobertas de produtos de limpeza, suas roupas marcadas pelo trabalho duro que fazia todos os dias. Precisa de alguma coisa, respondeu educadamente, mas seu tom era um pouco hesitante, como se não esperasse uma interação tão humana. Não, eu só queria saber como você está, respondeu Alexander, com uma sinceridade que não se permitia demonstrar há muito tempo. O homem parecia quase incrédulo. Olhou ao redor, como se perguntasse se aquela atenção era realmente para ele. Bem, tudo bem.
Começou, depois fez uma pausa antes de continuar. É um trabalho difícil, sabe, mas eu consigo lidar com isso. Ele ficou ali, com o olhar um pouco perdido, como se não estivesse acostumado a receber tanta atenção. Alexandre, ainda disfarçado de funcionário, olhou para ele com uma intensidade renovada. Ele estava naquele mundo há tanto tempo que se esquecera da profunda solidão dos funcionários invisíveis. O mundo ao qual pertenciam parecia ser feito de sombras, tarefas repetitivas e invisibilidade quase total. Alexandre aprenderá a ver essas pessoas como engrenagens essenciais para o sucesso da empresa, mas nunca compreender sua realidade interior. Ele deu um passo à frente. Deve ser difícil trabalhar à sombra dos outros, não é? Perguntou, uma pergunta que carregava um peso que ele não havia previsto. O homem assentiu lentamente, um movimento quase imperceptível. Às vezes você se pergunta por que faz tudo isso, respondeu ele, com as palavras cheias de resignação. Ninguém realmente percebe. Mas você tem que seguir em frente, sabe? Você tem que continuar. O silêncio se instalou entre eles por um instante. Alexandre sentiu um nó na garganta, uma mistura de culpa e compaixão o dominando. Era a primeira vez que ouvia esse sofrimento, essa sensação de absoluta invisibilidade, na voz daquele homem que tanto se dedicara à empresa. Percebeu que sua própria visão da empresa havia sido, até então, distorcida por uma imagem idealizada, impotente diante da realidade daqueles que a sustentavam dia após dia sem jamais serem vistos. Era uma lição de vida que ele não pedirá, mas que lhe era óbvia. No dia seguinte, após uma noite de reflexão, Alexandre apareceu para trabalhar em seu cargo de CEO, mas desta vez sem o disfarce. Entrou na sala de reuniões com um andar diferente, mais consciente, mais humilde. Dirigiu-se aos seus funcionários com um tom sério, mas imbuído de sinceridade. Seu olhar percorreu a sala, observando aqueles que estavam lá, mas também aqueles que não estavam, aqueles que limpavam, que cozinhavam, que mantinham o prédio arrumado. Todas essas pessoas invisíveis ele havia ignorado até aquele dia. Ontem, tive a oportunidade de observá-los, de ouvi-los. E devo dizer que o que vi me chocou. É evidente que esta empresa, que construí com vocês, tem falhas profundas, começou ele, com a voz carregada de arrependimento e determinação. Vocês são os verdadeiros pilares do nosso sucesso, e devo muito mais a vocês do que lhes dei até agora. Um silêncio pesado pairou sobre a sala enquanto seus funcionários tentavam entender seu ponto de vista. Em seguida, Alexandre passou a apresentar propostas concretas. Quero estabelecer uma nova cultura aqui, baseada no respeito, na escuta e no reconhecimento. De agora em diante, haverá mais oportunidades para todos vocês, mais treinamentos, aumentos salariais e bônus por desempenho. Reestruturaremos nossa organização para promover um ambiente de trabalho humano e respeitoso, onde todos terão um lugar significativo. As palavras de Alexander, embora simples, ressoaram como uma revolução dentro da empresa. Não foi apenas um anúncio de reformas, mas uma promessa, um reconhecimento de que os funcionários não eram peças intercambiáveis de uma máquina, mas sim seres humanos, cada um com seu próprio papel, dignidade e importância. Os meses seguintes testemunharam mudanças notáveis. Os funcionários, agora ouvidos e valorizados, recuperaram a esperança e o comprometimento. As relações entre os diferentes níveis da empresa começaram a se transformar. As conversas tornaram-se mais humanas, menos hierárquicas, e os sorrisos, mais frequentes. Alexandre, por sua vez, percebeu que sua empresa estava mais forte e coesa do que nunca. Ele havia aprendido a maior lição de sua vida, uma lição que não tinha nada a ver com gestão empresarial e tudo a ver com relacionamentos humanos. O verdadeiro poder residia na capacidade de cuidar dos outros, de reconhecê-los não apenas por sua produtividade, mas por seu valor como indivíduos. Ele percebeu que, sem esse respeito fundamental, mesmo as maiores empresas estavam fadadas ao fracasso, por negligenciarem seu alicerce mais essencial, os homens e mulheres que as faziam funcionar.